Vibe Mundial FM. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos juntos aqui para compartilharmos o conhecimento infinito da Torá, da sabedoria divina que se expressa por meio da filosofia racídica, mística e cabalística. Hoje nós vamos falar, na nossa proposta de tema, dos segredos cabalísticos da ilusão. Mas, antes de darmos a sequência, vamos pedir ao nosso amigo Yaakov anunciar os números telefônicos da rádio para contato. Os telefones dos ouvintes da Rádio Vibe Mundial são 3171-0221, 3262-4490. Lembrando que também estamos ao vivo pelo Instagram dos Segredos Cabalísticos. E essa e outras aulas vocês também podem acompanhar no YouTube, no Facebook, em todas as mídias sociais dos Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele o fez ocultando a sua essência maior. Por isso, a palavra universo em hebraico é olam, que vem da raiz da semântica helem, que significa ocultamento. Deus se ocultou para possibilitar com que o ser humano, por mérito próprio, pudesse distinguir o bem do mal e optar por uma conexão, uma proximidade maior do divino e assim sintonizando a sua vontade, na vontade do Supremo Ser, elevar o mundo inteiro, o universo inteiro e os infinitos mundos espirituais a um nível superior. Esse ocultamento de Deus propiciou com que a margem de erro fosse real e fosse grande. Por isso, o Zohar, a principal obra da Kabbalah, se refere a esse mundo físico e material, nos termos em aramaico, como alma de Shikra, traduzido para o hebraico, Olam Shel Sheker, e vertido para o português, o mundo da mentira, o mundo das aparências, o mundo das falsas expectativas, onde o ser humano tem uma inclinação enorme para desejar, querer e valorizar aquilo que não tem a real importância. São valores preponderantemente materiais, valores do mundo físico e material que se antagonizam à conexão maior com Deus. A matéria, sim, é importante, mas ela serve de meios, de instrumentos para atingirmos uma finalidade maior, que é o campo espiritual, que é o campo da sintonia com o Supremo Ser, nosso Criador. Esse mundo é o mundo da ilusão. E a ilusão é a capacidade incrível de a expectativa humana acabar se centrando naquilo que é temporário, passageiro, efêmero, insólito e que não nos leva a lugar algum. As pessoas tendem a viver o aqui e o agora e esquecem da sua parte espiritual, da sua alma, que conceitualmente é adimensional, é eterna
não se insere nem no tempo e nem no espaço. Como Deus é o supremo ser infinitamente justo e bondoso, quando ele vem exigir de cada um de nós uma conexão maior, apesar dos percalços, das dificuldades, das contrariedades e as dificuldades de uma forma geral que a vida nos impõe, ele nos provê de forças espirituais necessárias para transcendermos essa inclinação tão grande por nos iludirmos o tempo todo. A ilusão é a falsa impressão. A ilusão é a falsa valorização. A ilusão é o direcionamento errado para um beco sem saída. Situações tais em nossa vida que temos que parar para pensar, reavaliar tudo e todos, principalmente nossos valores, e muitas vezes nos empenharmos em começar da estaca zero. Tudo de novo, reescrevermos o nosso dia a dia, as nossas ideias, a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa vida de uma forma geral, para seguirmos em frente. Esse é o aspecto comprometedor da ilusão. Mas existe um outro aspecto, sim, positivo, por incrível que possa parecer, da ilusão. Nós temos uma constante e contínua ilusão de que somos seres independentes, que a nossa vida é absoluta, que o nosso corpo é absoluto, que a nossa existência é absoluta. Mas, segundo a Torá, segundo a filosofia judaica e o famoso legislador Maimônides, conhecido como Rambam, Rabi Moshe ben Maimon, ele coloca na sua obra magnânima, o seu Códex, a referência ao Supremo Ser, que ele é a existência absoluta e toda e qualquer outra existência é relativa a ele, não é absoluta, não é verdadeira. Mas Deus nos proporcionou essa sensação de aparentarmos ser desvinculados de uma espiritualidade maior ou de uma existência maior, para que tivéssemos alguma autonomia na nossa vontade. Os anjos, por exemplo, diferentemente dos seres humanos, eles são espécies de autômatos, robôs espirituais. Eles praticamente não têm vontade própria. As almas dos falecidos também têm muito pouca autonomia, porque lá em cima, no mundo adimensional, Deus está mais revelado. Então não existe mais o livre-arbítrio. Por isso que nós somos chamados de vivos e os falecidos são chamados de mortos. Porque a verdadeira vida é a capacidade de fazer a diferença, de discernir, de distinguir, de optar entre um caminho e o outro. Como consta no texto bíblico, Deus se referindo a cada indivíduo. E eu mostrarei a você dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E você escolherá o caminho da vida. Na verdade, dizem os nossos sábios, Hashem não se manifesta num tom imperativo, e você escolherá o caminho da vida. Na verdade, é um pedido. É o pedido de um pai carinhoso, afetivo, amoroso, extremoso. Um pai que quer o bem do filho. Então ele suplica a cada um de nós. E você escolherá
por favor, escolha o caminho da vida. Vida e morte, no texto, não se refere somente à vida propriamente dita e o seu oposto. A verdadeira vida é a vida espiritual. E a verdadeira morte, infelizmente, a recíproca é verdadeira. A verdadeira morte é a morte espiritual. Por isso, pessoas boas, pessoas positivas, pessoas espiritualizadas, mesmo depois de seu passamento desse mundo, são chamadas de vivas, porque elas se eternizam por meio do bom exemplo, do bom nome, da influência boa e positiva e da conexão que se faz por meio de seus descendentes, não somente os biológicos, mas aqueles que trilham o mesmo caminho, os seus alunos, seus seguidores, que no aspecto espiritual também são considerados descendentes, vinculados. Mas a recíproca também é verdadeira. Há pessoas que andam, atuam nesse mundo físico e material, e apesar de vivos, pela falta total de aspectos éticos, morais, equilíbrio emocional, equilíbrio da personalidade, são considerados mortos, porque não produzem em termos de espiritualidade. Então a morte espiritual é o distanciamento do Supremo Ser. A morte espiritual é a falta de vitalidade que pode levar um ser humano para águas turvas, águas profundas na sua atuação dentro do mundo físico e material. Sempre nos lembrando que a principal atuação do ser humano nesse mundo é justificar o fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Imagem é a alma que nos anima por dentro. Semelhança é a capacidade de escolhermos, distinguirmos, optarmos pelo bem, optarmos pelo melhor, criarmos conexões espirituais e nos aproximarmos cada vez mais daquele que nos criou, irradiando luz ao nosso redor. Mais um aspecto da ilusão desse mundo, que nós não enxergamos espiritualidade, com exceção dos sadikim, das almas iluminadas. Mas a grosso modo, a maioria absoluta da humanidade não enxerga a espiritualidade. Por quê? Porque nós devemos criar conexões espirituais não movidos pelos nossos olhos ou pela nossa percepção, mas sim movidos pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus. Fé é um chip que Deus embutiu em nossa alma para podermos enfrentar o mundo e a vida e os seus grandes desafios, cada vez mais sobrepujando o mal, transcendendo as nossas próprias limitações e nos agigantando por meio de um comportamento diferenciado, procurando fazer o bem, nos assemelhando ao nosso Criador, ao praticarmos a solidariedade humana. Vibe Mundial.